Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? Vamos hoy para los pronombres personales sujeto. Es la clase número 10 y para el tercer año, módulo 4, página 13 y 14. Y para el extensivo, módulo 7, 8, página 37 y 38. Vamos a aprender a hablar eu, tú, ele, ela, nós, vós, eles y elas en español. ¿Y cómo es en español? Bueno, no es difícil, vamos a comenzar con la primera persona, que en español, hoy aquí, en español digo aquí, yo o yo. Profe, yo. No, profe, yo. No importa, chicos, porque depende de la región. Si estás hablando con un argentino, bueno, el argentino va a hablar yo. El uruguayo, yo. A veces yo, a veces yo. Entonces, depende de la región. Por ejemplo, los bolivianos, los españoles hablan yo, con el sonido de la I, yo. Entonces, es igual, así en portugués también. Depende de la región, cambia como tú hablas. Por ejemplo, en português, fecha a porta, fecha a porta. Depende da região. Assim vai ser a pronúncia do Y. Ou ele tem esse chiadinho, jo, ou ele não tem o chiadinho, tem som de I, io. Isso vai depender da região. Às vezes até dentro do próprio país, né, cidades diferentes ali acabam mudando também um pouquinho o sotaque. Mas geralmente ali Argentina, como eu falei, Uruguai, esse som ele é mais do chiadinho. Você pega um Paraguai, às vezes você vai estar conversando com um mexicano, você está conversando com um espanhol, você percebe que o som do Y é o som do I. Mas isso não vai interferir, eles vão te entender completamente e perfeitamente, tá? A gente tem que ficar atento aos detalhes na hora da escrita do tu. Aí sim. Mas antes, deixa eu falar sobre aqui, ó. Tu y vos. Vos y tú. ¿Están mirando aquí? Tú y vos. Bueno, es la misma cosa, no importa. Tú puedes hablar tú puedes hablar vos. Van a comprenderle que estás hablando contigo. Eles vão entender que está falando de ti, que está falando contigo, tá? Então seria mais ou menos tu e tu. A diferença vai ser o quê? É que tu é falado no mundo inteiro, né? E o vos, ele é mais falado aqui na América Latina. Então você vai perceber que o vos é muito usado pelos argentinos, pelos uruguaios, pelos paraguaios, pelos mexicanos. Mas os espanhóis, eles não têm o hábito de usar o vos. Então se você um dia for à Espanha e escutar na Espanha alguém utilizando o pronome vos, né? Assim, como segunda pessoa, como tu, provavelmente essa pessoa que tá lá, ela deve ser um argentino, ela deve ser um paraguaio, ela deve ser alguém aqui da América Latina. Porque os espanhóis, eles não têm o hábito de utilizar o vos. Eles vão te entender perfeitamente, claro, mas eles não usam, tá? Por que eu escrevi ao lado de cada um informal? ¿Qué significa eso? Es cuando estás hablando con alguien que ya lo conoces há mucho tiempo, que es tu amigo, que es alguien que lo tratas así informalmente, entonces vamos a usar tú o vos, como yo les hablé. Vos depende de la región, es más usada aquí en América Latina, los latinoamericanos lo utilizan más y tú se usa en todo el mundo. Pero mucha atención, ojo, porque existe tú sin la tilde y tú con la tilde. Ahí en amarillo está con la tilde, es un pronombre personal, que significa tú en portugués. Tú sin la tilde es un posesivo, que significa teu ou tua. Es de dos géneros, femenino y masculino. Entonces mira la foto ahí al lado que es de la prueba de UFSC. Voy a pasarle tu foto desnuda a toda la escuela. Vamos a traducir al português. Vou passar para você a tua foto peladinha para toda a escola. Então, lembrando que é um possessivo que significa teu ou tu, e tem que ter muito cuidado, porque ele com acento é um pronome pessoal, que aí já muda completamente o significado. E você não pode ficar confuso com isso, porque o vestibular faz perguntas sobre esse monossílabo. Com e sem acento, e caiu na Federal de Santa Catarina, e foi justo esse texto aí, e fazendo uma perguntinha sobre esse tu que apareceu aí na mensagem. Então, como a mensagem está referindo-se, né? Eu vou passar a tua foto, ela está usando um possessivo, não pode ter acento. Então, olha só, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a prova de 2018/2 e a gente vai fazer a 16, que nós já tivemos essa matéria, vamos só relembrar que é a questão de artigo, e muito cuidado com o artigo lo, porque ele não pode ser usado com substantivo, lembra?
Mas a pergunta ali é sobre as normas gramaticais e tal, e aí a 16 ele menciona o seguinte: en el enunciado, cuidado com lo que compartes. Ele pergunta o que esse lo, qual é a função desse lo naquela frase. Ele disse que ele é um artículo definido masculino. Se você voltar lá atrás na aula de artigos, você vai ver que ele não é definido, que ele não tem gênero, então ele não é masculino, tá? Ele é o quê? Então tá falsa porque ele é o quê? Artículo neutro. Neutro ele não tem gênero, neutro ele não tem número, você não passa para o plural, você não passa para o feminino, você usa ele com adjetivos, com advérbios e aí com o pronome que aparece, o pronome relativo que. Então lembrem que não existe em português um artigo neutro, mas tem em espanhol e aí a gente chama de artículo neutro. A 32 é agora sim, é o que nós estávamos vendo no slide anterior. El pronombre de tratamiento tú recibe la tilde diacrítica para distinguir-se del possessivo tu. Então vamos dar uma lidinha em português. O pronome tu com acento, então recebe o acento, diacrítico, o que isso significa? É um acento diferencial. Ele está dizendo que esse tu tem acento, e esse acento diferencial para quê? Para diferenciar do possessivo, que é sem acento. Então eu tenho com e sem acento. É verdade, nós vimos, né, no slide anterior. E que com acento é um pronome pessoal e verdade, sem acento é um possessivo. Até aí, beleza, tá tudo certo. Continua. Considerando esta explicação, el enunciado voy a pasarle tu foto apresenta um erro ortográfico. Ele disse que nessa frase tem um erro ortográfico. E claro que ele deve estar se referindo ao quê? Ao tu, porque é sobre isso que ele está mencionando. Querendo dizer então que esse tu tá faltando acento? É isso, gente. Peraí, mas nós não vimos que ele tá falando ali que eu vou passar a tua foto e ali é um possessivo? E se é um possessivo, não pode ter acento. Então essa frase, a frase tá correta. Só que aí eu não vou assinalar a 32. Por quê? Porque ele disse que nessa frase tem um erro ortográfico. Não tem erro nenhum. Lembrem que com acento é um pronome pessoal. Tu quieres salir comigo? Tu vas a comer algo? Aí esse tu teria acento. Mas aqui nessa frase realmente não pode ter acento. A frase está correta, mas a alternativa está errada porque disse que ela tem um erro gramatical. A frase tem um erro. Não tem nenhum erro nessa frase, tá? Então, bem recente essa questãozinha aí do tu com e sem acento. Cai bastante, viu? Vamos relembrar o vos que nós tínhamos visto agora? Eu te amo para sempre, vos sos el amor de mi vida, Buenos Aires. Lembra que eu falei? Que o vos ele é muito usado na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, na América Latina. Essa foi a cartinha de amor que o Bai escreveu para mim lá em 2007, ó, faz tempo. E como nós estávamos na Argentina, ele não sabe falar espanhol, ele pediu para alguém ajudar ele a escrever. Na época foi uma atendente, eu me lembro, a gente estava no aeroporto, lá em Buenos Aires, e, bom, como ela era argentina, ao invés de ela usar o tu, ela usou o vos, e ele só, né, transcreveu ali a frasezinha que ela fez, e aí ele me entregou a cartinha. E aí eu li e falei, oh meu Deus, coisa linda. Então, lembrando que o vos é um tratamento informal, assim como tu, ele também é de segunda pessoa, tá? Ele é singular. Então, não se engane com vós do português, que é plural. Quando a gente fala vos é tu és o amor da minha vida, tá? Então, ele tá no singular. Esse vos no espanhol, ele é singular, ele não é plural, ele não se refere a vocês, ele se refere a uma única pessoa. Mas, digamos que o vestibular pedisse para você, então, ao invés de usar o vos, usasse o tu. Tem que ter muito cuidado, nós ainda não tivemos conjugação verbal, mas vamos ter. E aí, lá, quando nós tivermos conjugação verbal, eu vou te ensinar como é que você conjuga o vos, como é que você conjuga o tu. Porque, mesmo eles sendo segunda pessoa do singular, mas no tempo presente, eles ficam com conjugações diferentes. Então, agora eu vou te passar como é que ficaria essa frase. Ficaria assim, ó. Vos sos el amor de mi vida e tu eres el amor de mi vida. Tu eres. Se você usar o tu, a gente vai usar tu eres. E vos sos. Posso substituir um pelo outro. Não altera o sentido da frase. É um tratamento informal vos sos. É um tratamento informal tu eres. E essa pergunta já foi feita pela Federal do Paraná. Santa Catarina, só o DESC cobrou ainda o vos, né? Então vamos ver, quem sabe aí uma Federal de Santa Catarina acaba trazendo de repente esse vos, já que ele aparece muito nas tirinhas da Mafalda. E a Federal traz Mafalda, né? A Mafalda é escrita por um argentino, Quino é o nome dele. Na verdade não é o nome, né? É o apelido dele. Ele é mais conhecido por Quino.
E aí ali ao lado veja que ele usa o vos, ó. Celoso porque vos não la conoces desde que nasciste e eu sim. Então, como ali o filho tá falando com o pai, é um tratamento mais informal, não precisa de formalidade, ele usa o pronome vos. Como ele tá falando com ele, só ele usa o vos. Como é Argentina, eles usam muito mais o vos. E aí a tradução é ciumento, celoso a ciúmes. Então, tá com ciúme porque tu não a conheces desde que nasceste e eu sim. É uma piadinha, tipo assim, tá com ciúminho. Eu, desde que eu nasci, conheço ela. E você? Conheceu agora, faz pouco tempo, né? Mas veja então que o Kino usa muito o vos. Ó, mais uma vinhetinha do Kino, que é da Mafalda. E de novo ele usa o vos, ó. Que demônios é isso, Felipe? Um ioiô? Ah, ele tava falando que era um ioiô, né? Um bos. E aí a Mafalda fala, é um tutu, então. Não, um ioiô. Porque io, ele tá fazendo a brincadeira, a satirazinha com o io do eu. Ele tá fazendo ali a brincadeira com, como se fosse eu. E aí ele fala, a Mafalda entendeu assim, é um eu? É um... Aí ela fala, um Felipe, tu tipo é um Felipe. Não, é um yo, de yo, se chama yo, entendeu yo? Então, tipo assim, ele tá querendo dizer, não, yo, o nome do negócio é yo. Não tô dizendo eu, tô dizendo que é yo. E ela ainda não entende e fala egocêntrico, tipo, meu Deus, que egocêntrico, o tempo todo sou eu. Então ali foi uma brincadeirinha com a palavra ioiô, o brinquedinho, e o yo, né, de primeira pessoa. Mas viram que eu queria mostrar pra você é o uso do vos pelo argentino aí. Como na América Latina se usa muito o pronome vos, que é informal, como eu falei, e que é de segunda pessoa e que se refere só a ti, tá? Não confunda com o vós do português, que é plural. Ele, ella e usted. Ella significa ela. A pronúncia dos dois L's pode ter o chedinho dos uruguaios, dos argentinos, né? Ella. Mas também pode ter um sonzinho assim, ó. Ella. Sem o chedinho. Que aí é mais o quê? México, Espanha, Bolívia, né? Eles não têm o hábito do chedinho dos dois L's. Mas eles vão te entender perfeitamente se você falar ella. El com la tilde. Ojo, atenção, porque existe sem la tilde, porque aqui também existe sem acento. Esse tipo de acento a gente chama, então, como a Federal falou, tilde diacrítica ou diferencial. Diacrítica ou diferencial quer dizer o quê? São monossílabos escritos exatamente iguais, só que um tem acento e outro não. Para quê? Para diferenciar um do outro. Com acento significa ele. Ele chegou muito temprano ayer. Ele chegou muito cedo ontem. El nene está durmiendo en la cuna. Sin la tilde es un artículo definido que significa o. O bebê está dormindo no berço. Nós já tínhamos visto ali o artigo, já tinha comentado para você na aula de artigo sobre o com acento, né? Que significava ali lá, na época eu falei, significava ele. Mas voltamos aqui na aula de pronomes pessoais. Cuidado com a palavra usted, porque você que tá aí na baladinha, depois da quarentena, né? Que agora ainda não. E aí você vai encontrar alguém, e aí você vai falar, usted quiere salir, vamos a comer algo? A pessoa vai olhar e vai meu Deus, isso aqui é estranho, né? Na cabeça dela. Não sei se ela tá usando usted por quê? Usted é muito formal. É quando você, assim, quando você tem um anúncio, você usa a palavra usted, né? Pra tratar com mais formalidade com o cliente. Ou quando você vai querer, sei lá, você quer tratar a pessoa com mais formalidade, tá? Num consultório médico. Ou você não conhece a pessoa assim tão bem, mas assim, você não conhece tão bem. Mas tô na balada, não conheço a pessoa. Mas aí vocês, na mesma idade, mesma vibe, você não vai tratá-lo como o senhor quer sair e comer algo. É muito mais formal usted. Então use o tu, use o vos, né? Se ele for aqui da América Latina. Olha a propaganda, ó. Ahora más que nunca estamos com usted. Como é uma propaganda, um pouco mais de respeito, um pouco mais de formalidade para lidar com o leitor. Agora, mais que nunca estamos com você, leitor. Compre de casa. Lembrando que ele também pode ser traduzido como senhora, senhora, tá? Um tratamento bem formal. A gente vem aqui então para vosotros, vosotras, ellos, ellas y ustedes. Ahora estamos en el plural. Ops, nosotros, nosotras, vosotros y vosotras, ellos, ellas y ustedes. Vamos a comenzar con nosotros y nosotras. Bueno, nosotros, nós, significa nós, né? ¿Cuál es la diferencia entre portugués y español? La diferencia entre portugués y español es porque hay género. Cuando estamos solamente con las chicas, hablamos nosotras, nosotras vamos a comer algo.
Si estamos con chicas y chicos, hablamos nosotros. ¿Nosotros qué vamos a hacer hoy? Vosotros es la misma cosa. Atención con el género, cuando estás hablando solamente con las mujeres, si hay solo mujeres, vosotras queréis salir, queréis pasear, pero si están mujeres y hombres, vosotros queréis salir y vamos a pasear, vamos a algún lugar, no sé. Entonces, mucha atención porque hay género, aí em português não é género, em português não tem gênero, nós e vós, né? Nós é nós, vós é vós, você usa para todo mundo. Em espanhol não. Ellos e ellas, eles e elas, ustedes. Ustedes significa vocês. Tem um detalhe aí, tá, gente? Vosotros y vosotras se usan en España, mientras que ustedes se usan en América Latina. Los latinoamericanos utilizan ustedes. Entonces, atención, porque cuando estás leyendo, você quer saber alguma coisa? Se a gente treinasse, vai atrapalhar você. Desde que não bate som alto. Então, vamos lá. Vosotros. Ó, eu vou dar um exemplo. Agora a gente está tendo muita reportagem sobre a Covid. Então, essa notícia lá da Espanha. E olha como estava escrita. Lo conseguiremos gracias. Ou conseguiremos sim, né? Passar disso. Y estamos con vosotros. Vosotros se usa en España, los españoles utilizan vosotros. No vas a encontrar en un reportaje la palabra vosotros aquí en América Latina. Los latinoamericanos no usan vosotros. Aquí en América Latina se usa ustedes. Então, no lugar da palavra vosotros, estamos com vocês. Se fosse aqui na América Latina, olha só, essa notícia aqui. As crianças aqui na América Latina estavam escrevendo cartinhas de motivação. E aí só vou ler aqui pra gente pegar uma palavrinha. Niños de América Latina expresan con dibujos su apoyo al pueblo chino por el coronavirus. Crianças da América Latina expressam com desenhos o seu apoio ao povo chinês pelo coronavírus. Olha o que elas escreveram. Fuerza China, ustedes saldrán adelante, nuestro corazón está con ustedes. Ó, lembra? América Latina. Então veja a diferença entre América Latina e Espanha. Mas as duas palavras significam, né, refere-se a vocês, só que existe aí uma diferença regional entre Espanha e América Latina no uso de vosotros e ustedes, tá? Claro que se você for à Espanha, você vai usar ustedes sem problema, que eles vão te entender. Se você vier à América Latina aqui, viajar para Argentina, Uruguai, Paraguai, se você falar vosotros, eles também vão te entender, mas eles vão perceber que, tipo, nossa, ela tá usando vosotros aqui na Argentina. Eles vão achar meio estranho. Da mesma maneira, lá na Espanha, quando você usa ustedes, eles acham um pouco estranho, porque ustedes é um tratamento mais formal. E aí lá na Espanha eles acham que, nossa, que formalidade, né? Você falar ustedes. Eu tenho um amigo espanhol que mora em Floripa, e toda vez que eu converso com ele, eu uso muito ustedes, porque, né, eu tô aqui na América Latina, a gente tem a convivência maior com os argentinos, uruguaios, então a gente acaba usando muito ustedes. Ustedes, e aí sempre que eu falo, ustedes espanhóis, ele me olha e fala, ai, tipo, nossa, quanta formalidade. Mas é porque eu tô acostumada aqui com ustedes da América Latina. E ele lá usa vosotros, tá? Então é uma questão mais de regionalidade. E aí, claro, muda também a conjugação verbal, né? Na língua portuguesa também é assim. Quando você usa o vós, ele fica conjugado de uma maneira. Quando você usa vocês, o verbo fica conjugado de outra forma. Assim vai ser em espanhol. Vosotros queréis salir, ustedes quieren salir. Não é agora a aula de conjugação verbal, vamos ter ainda e vamos ver todos esses detalhezinhos lá na frente. Então, vou fazer o seguinte para acabar a aula. Nossa, que rápido, né? Eu botei aqui quem é extensivo, quem é terceirão. Ó, extensivo, página 51, número 156, terceirão. Página 67, número 77. Vamos a leer el texto. Perdone, señor, pero descobrir estas equações em sua basura. Vem aqui o carinha, bate na porta, fala que descobriu umas equações, umas continhas no seu lixeiro, no seu lixo. Me tomei la liberdade de corrigir unos quantos cálculos quânticos. Ele falou, tomei a liberdade de corrigir aqui os cálculos aqui que estava no seu lixo, esse papel. E ele fala, vaya, ¿por qué es usted basurero? Eu creio que a pergunta mais adequada seria por que é usted engenheiro? Então ficou ali uma brincadeirinha entre os dois. E aí, vai. E por que? Você é lixeiro? Tá me questionando o que ele falou. E você, então? Porque você é engenheiro. Isso aqui tá tudo errado. Querendo dizer, então você é engenheiro, errou e você é lixeiro, tá corrigindo meu cálculo? Tá. Mas a pergunta foi em relação a transcrever o pronome pessoal que indica tratamento formal.
Aonde aparece aqui um tratamento formal? Aqui e aqui, né? Que é a palavra usted. Usted é formal e formalíssimo. Se fosse um tratamento formal, apareceria tu. Se fosse uma vinhetinha aqui da América Latina, o vos, tá? Outra questãozinha que a gente tem bem bacana, que é essa daqui, ó. Página 42, número 197, página 62, número 63. Então, aqui tem para cada um, tá? Extensivo terceirão. Eu não vou ler a vinhetinha toda agora, mas a pergunta é, ó, em relação ao uso que foi feito aqui, ó. Quer ver, ó? Aqui, ó. Nesse balãozinho aqui, ó. Vos, que sos grande, mamá, decime que lío es ese del Vietnam, que lío es del Vietnam. Quer dizer, tu que és adulta, mãe, diz pra mim que confusão é essa do Vietnã. Então tá vendo que ela usou o vos? Mafalda, Quino, usa muito o pronome vos para tratamento informal. Só que a pergunta foi, se no lugar do vos a Mafalda tratasse a sua mãe, né, com o pronome tu, como ficaria então a forma verbal? Porque eu falei pra você que o vos ele fica conjugado de uma maneira e o tu de outra. Então vamos aproveitar que a gente viu recentemente que lá na cartinha do bairro eu falei que é vossos e tu, e tu, e tu, cuidado porque o es, aqui é em português, né? Tu és. E ainda tem acento em português. É yo soy e tu eres. E usted es. Entenderam? Es é usado para a terceira pessoa. Tu eres é a segunda pessoa. Tá? Então veja, como eu falei para você, posso substituir o vos pelo tu, desde que eu mude no tempo presente a conjugação verbal. Vai ficar um pouquinho diferente, mas isso vai ficar lá para frente, depois no segundo, ali no livro 2, quando a gente começar a conjugação verbal, e o terceiro a gente tem um livro, e aí mais adiante a gente começa com conjugação verbal também, juntinho, tá? Besos, besitos a todos, los amo muchísimo, los extraño demasiado. Besos en su corazón.